Oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 21 de agosto de 2020. Então, vamos lá para a nossa aula. Primeiro, peguem seu material de estudo, tá? O livro aí integrado. E vamos estudar matemática. O que nós vamos estudar hoje na matéria de matemática? Vamos estudar álgebra. Álgebra. Então, abram lá na página 216, tá bom? Abram lá, por favor, na página 216 e acompanhem comigo a lição. Bom, para começo, a álgebra ela é dividida, vamos estudar hoje aqui no nosso livro, igualdade e sentença matemática, tá bom? Então, para início, vamos ver aí sobre igualdade. Eu quero que vocês prestem atenção nessa figura. Aí nós temos uma gangorra, e de um lado nós temos um gato, e de outro nós temos um cachorro. Embaixo nós temos aqui algumas perguntas. Esta gangorra está em equilíbrio? Não, não está em equilíbrio. Observamos isso, por exemplo, no lado onde o cachorro está, fica um pouco mais pesado. E o outro lado onde o gato está é um pouquinho mais leve. Então, podemos dizer que essa imagem aí, ela não está sugerindo igualdade, certo? Mas se no caso, no lugar do cachorro, tivesse um outro gato, com certeza teríamos aqui um equilíbrio nesta balança. Então, aí sim, se eu dissesse que se tivesse um gato aqui, iria representar igualdade, aí vocês concordariam comigo que sim. Por quê? Porque seriam dois gatos. Então, a balança ficaria em equilíbrio, igual. Muito bem, as gangorras ou as balanças de dois pratos sugerem a ideia de igualdade quando os objetos ou pessoas colocados nos dois lados da gangorra ou da balança têm o mesmo peso. Em cima nós temos uma gangorra e aqui embaixo nós temos uma balança. Vocês estão vendo os dois pratos? Os dois pratos aqui, eles estão em equilíbrio. Por quê? Porque eu tenho a mesma quantidade de peso de um lado e a mesma quantidade de peso no outro lado, tá? Por isso que esse aqui está tendo um equilíbrio. Então, aqui eu tenho uma ideia de igualdade. Entendido essa parte aí sobre igualdade da álgebra? Agora vamos falar um pouquinho sobre a sentença de matemática. Vamos continuando aqui, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre sentença matemática. O que é sentença matemática? Ela é uma afirmação que envolve números, operações e resultado. Vamos ver aqui um exemplo? Veja só o exemplo que nós temos aqui. Mônica e Alfredo brincam de adivinhar números. A Mônica pergunta para o Alfredo: qual é o número que somado com 7 dá 11? Alfredo responde: já sei o que fazer para encontrar esse número. O que o Alfredo vai fazer? Observe agora aqui embaixo o cálculo que o Alfredo escreveu. Ele pegou, colocou o quadrado aqui vazio, porque ele ainda não tinha o resultado, somou com 7 é igual a 11, que foi a conta que a Mônica havia dito para ele. Para ele encontrar o resultado, ele faz a operação, olha só, gente, a operação inversa. Então, ele pega lá 11 menos 7, que vai dar o número 4. Portanto, o número aqui é o número 4. Então, 4 mais 7 é igual a 11. Então, o Alfredo encontrou a resposta fazendo a operação inversa aqui. No caso, a conta de mais virou a conta de menos para ele encontrar o resultado. Entendidos? Vamos virar a página agora. Agora, nessa outra página aqui, na 218, nós temos uma outra conta. Agora, o Alfredo vai perguntar para a Mônica: Mônica, agora é minha vez. Qual é o número que multiplicado por 4 vai dar 20? A Mônica responde: eu já sei. Então, como que a Mônica conseguiu saber a resposta logo? Bom, ela fez também a operação inversa. Ele falou de uma multiplicação. Então, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Portanto, ela pega o número 20, que é o resultado, que é o produto, divide por um fator aqui, o 4. Então, ela tem um fator 4. Dividindo aqui, ela tem um número
que tem um outro fator, aliás, que é o 5. Então, ela sabe a resposta de o número multiplicado por 4 dá 20, é o número 5, ou o fator 5. 5 vezes 4 é igual a 20. Tá bom? Então, as duas continhas que nós observamos lá sobre... As duas continhas que nós vimos lá sobre a sentença matemática, nós observamos que só precisamos fazer a operação inversa de cada uma, ok? Agora vamos falar um pouquinho, agora quando o valor desconhecido em uma sentença. Como que eu vou saber qual é o valor desconhecido de uma sentença? Observem aí no exemplo A e no exemplo B, tá bom? Prestem bastante atenção. Então lembre-se, gente, para você saber qual é o valor desconhecido aqui da matemática, é simplesmente você fazer a operação inversa, tá? Como diz aqui, ó, operação inversa para descobri-lo. Se a conta for de mais, você vai fazer a operação inversa de menos. Se a conta for de menos, você vai fazer a operação inversa de mais. E na multiplicação e divisão, a mesma coisa. Se a conta for de multiplicação, aí você vai fazer a operação inversa de divisão. E se a conta for de divisão, você vai fazer a operação inversa na multiplicação. Tá bom, gente? Muito bem! Então, esse foi o assunto de hoje sobre álgebra, tá bom, gente? Então, agora vamos praticar um pouquinho o que acabamos de aprender. Na página 219, nós temos aí 4 atividades para praticar. A primeira, você vai começar a fazer aí, tá? Descobrir qual é o termo desconhecido nas seguintes operações nós temos aí. Lembrando, uma dica, né, para você conseguir fazer, lembre-se sempre da operação inversa, tá bom, gente? Que a gente viu. Número 2, eu tenho aí contas de multiplicação. Você vai fazer a operação inversa para encontrar o resultado. E na número 3, eu já tenho a divisão. Para me saber qual é os números corretos, eu tenho que fazer a operação inversa. Número 4, vamos lá. A número 4, todos esses resultados aí são verdadeiros. Mas para você saber que ela é verdadeira, né? Você tem que saber qual é a conta que está sendo feita. Para isso, você vai apenas colocar se essa conta ela é de mais, menos, de multiplicação ou de divisão. Você vai colocar apenas os sinais, tá? Então, para você saber qual é a conta correta, qual é o sinal correto, você tem que prestar atenção no resultado de cada uma, tá? Bom, essa é a aula para vocês praticarem, essa é a atividade, aliás, para vocês praticarem da aula de hoje, tá? Então, por hoje é só. Que todos tenham, então, um bom fim de semana também. Até a próxima!